Doutor, eu tô com um familiar que tá delirante, ele tá falando coisas que não existem, ele tá muito confuso, desorganizado, agitado, falando que tem gente perseguindo ele, inclusive achando que a gente tá envenenando a comida. Ele tá muito fora da realidade, doutor. Ele de fato está delirante e além disso ele tá alucinando, ouvindo vozes, vendo vultos, vendo coisas. O que eu posso fazer nessa situação? Esse vídeo ele foi preparado para tantas pessoas que têm me perguntado como agir quando se dão conta de um paciente delirante. E porque começam a contra-argumentar com esse paciente, falam, não, mas isso que você está vendo não é real, isso não é verdade, não é bem assim. E o paciente acaba ficando, a pessoa delirante acaba ficando mais agressiva, mais agitada. Então eu quero que esse vídeo seja uma luz mesmo para vocês, para que vocês consigam entender e lidar um pouco mais com isso, inclusive na hora de buscar ajuda psiquiátrica e inclusive psicológica, tá bom? Pessoal, então eu sou o Dr. Labinas, eu sou médico psiquiatra, eu sou CEO do Instituto Labinas e eu quero explicar nesse vídeo para vocês como você vai ajudar essa pessoa. Mas antes, já curte esse vídeo, já se inscreva no meu canal no YouTube, Instituto Labinas, mas também nas outras mídias, no Instagram eu tô lá também, Facebook, TikTok, que é Dr. Guilherme Labinas, Dr. Guilherme Labinas, que tem vários conteúdos diferentes nessas mais diversas plataformas, tá bom? E lembrando que toda vez que você curte, comenta, se inscreve, você mostra para as plataformas que o meu vídeo é interessante e que ele pode ajudar e as plataformas elas divulgam para ainda mais pessoas, tá bom? Então vamos falar como você pode ajudar alguém delirante, mas antes eu vou explicar para vocês o que é o delírio, que é muito importante que vocês entendam. O delírio é uma alteração do pensamento, do juízo crítico e insight. Como assim? É uma pessoa que tem um pensamento que está distorcido, que está fora da realidade, ela não faz juízo crítico de que esse pensamento é absurdo, não faz sentido e ela não tem insight nenhum sobre ele. Ela acredita tanto, com tanta convicção que aquilo que ela está pensando é real, que ela nada faz com que ela mude esses pensamentos que são muito bizarros e muito fora da realidade, tá? Então, a alteração do pensamento delirante é quando a pessoa ela começa a acreditar piamente em algo que esteja ocorrendo, que todo o seu ambiente social, o ambiente físico, as pessoas ao seu redor, inclusive a sociedade entende aquilo como absurdo. Muito fora da realidade. E por mais que você traga provas consistentes e concretas de que aquilo não existe, essa pessoa ela não consegue entender e acreditar que aquilo é real. Então, é um enraizamento de uma crença persistente e muito distorcida e fora da realidade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês para ficar um pouco mais palpável. Um delírio muito comum na esquizofrenia, por exemplo, é o delírio persecutório. A pessoa ela tem a crença de que a polícia está perseguindo, quando não tem polícia nenhuma perseguindo. Ela tem a crença de que tem traficantes atrás dela. Ela tem a crença que os vizinhos estão escutando o que ela está falando, que existem pessoas que querem matá-la, querem fazer mal. É um delírio, por exemplo, de que colocaram um chip na cabeça dela e que as pessoas estão monitorando o que ela está pensando, o que ela está fazendo. Então esses delírios, essas alterações do pensamento são muito comuns na esquizofrenia. Existem delírios chamados místico-religiosos, que são delírios que têm a ver mesmo com a espiritualidade, com a religiosidade desse delírio, mas que está muito fora das explicações religiosas, independente da religião. Então, por exemplo, você tem uma pessoa evangélica, ou uma pessoa católica, ou uma pessoa espírita, e ela tem esses delírios, nem as pessoas dentro da religião conseguem explicar aquilo como real. É muito fora, inclusive, dessa religiosidade da pessoa. Até os familiares que muitas vezes compartilham da mesma religiosidade entendem como aquilo bizarro perto da crença. Então, muitas vezes, dentro do delírio religioso, a pessoa mistura coisas de várias religiões. A pessoa, ela fala que ela tem dons divinos, ela tem um dom da cura, ela é uma emissária de Deus para curar a terra. Algumas dessas pessoas, elas acreditam que são deuses, elas acreditam que elas são os anjos, elas dizem que as pessoas ao redor delas são um demônio e que esses demônios estão vindo para fazer mal e ela precisa trazer algum tipo de bem-estar, de cura para essa humanidade. Então são as pessoas que elas acham que pelo poder da mente, pela sua influência da mente, ela consegue curar as pessoas, ela consegue trazer um bem-estar e que isso não é explicado pelo esquema sociocultural, pela dinâmica sociocultural dessa pessoa. Então o delírio místico-religioso também é um delírio muito comum na esquizofrenia, mas também no transtorno bipolar, tá? Esses são os delírios mais comuns, normalmente são acompanhados de alucinações também, visuais, auditivas, ou seja, a pessoa ouve vozes de comando falando para ela fazer algo, ou ela ouve vozes que a ofendem, que a xingam, que a menosprezam, ou então ela começa
ver vultos, ela vê o demônio, ela vê espíritos que falam com ela e mandam ela fazer coisas normalmente de caráter negativo. Inclusive, boa parte dos delírios tem uma coisa chamada ego distônica. Gera sofrimento para a pessoa, gera desconforto, tá? Mas algumas delas têm algo egocintônico, ou seja, aquilo faz muito sentido para ela e ela sente um certo prazer naquilo, embora nada disso seja voluntariamente controlado por ela. Após essa explicação de delírio, como que você faz para lidar com isso? Então, existem alguns passos. O primeiro é: não contraponha a pessoa. Não contraponha. Porque essa pessoa que está delirante, muitas vezes ela está agitada, ela está inquieta, ela já está algumas noites sem dormir, ela está irritada, ela está hostil. E se você começa a falar para ela que aquilo que ela está falando é mentira, ela vai ficar muito pior, vai ficar muito mais agressiva. E entendam, ela não consegue nem ter noção do que está acontecendo ali e para ela aquilo é uma realidade, é a realidade que ela está vivendo, ela vive naquilo. E como que você vai falar que é mentira uma coisa que para ela faz muito sentido e é concreto e que ela está vivendo, sentindo, vendo? Você pode não ver, mas ela tá vendo. Você pode não ter certeza sobre isso, mas ela tem. Inclusive, se a pessoa falar, mas é que pra você não tem, não chega isso pra você, só chega pra mim. Só eu consigo perceber. Então ela vai criando explicações que são dentro desse delírio. Então, primeiro passo, não diga isso. E aí já entra um segundo passo, que você não é para falar para ela que aquilo que ela tá tendo é mentira, mas que não é para você ficar entrando no delírio dela, no sentido de, nossa, eu também tô sentindo, olha, eu também tô vendo, eu também sei isso. Não entra nesse delírio dela, porque você vai colocar aquilo como reforçador e depois que ela melhorar, ela vai ter uma certa dúvida, ela vai melhorando, ela vai ter uma certa dúvida do quanto é real, porque ela vai falar que você tava tendo aquilo. E se você falar que você tava mentindo para ela, você tem essa quebra de vínculo, tá? Então não faça isso, não entra no delírio, não fica falando que aquilo é verdade, é isso mesmo, tal, estimulando, ao mesmo tempo que você não deve falar para ela que tudo que ela está vivenciando é mentira, é falso. Não durante aquele delírio. Obviamente, quando ela sair do quadro delirante, ela melhorar, você vai falar para ela que aquilo era uma alteração do pensamento, que aquilo era um quadro psiquiátrico, que ela vivenciava aquilo como real, mas aquilo não era real. E aí, um terceiro ponto é: o que eu faço então para ajudar essa pessoa, já que não posso falar que é verdade, nem posso falar que o que ela está tendo é mentira? Apenas faça ela falar, porque isso vai te trazer mais conteúdos na hora de você buscar ajuda. Então quando ela começar a falar, tem gente me perseguindo, tenha curiosidade, pergunta: quem são as pessoas? O que elas querem? Como elas fazem para influenciar você e para influenciar esse seu amigo, esse seu familiar? E aí você pergunta: e por que essa pessoa ela influencia só você e não o outro? Por que só está acontecendo com você? Você consegue me dizer? Então vai tentando tirar uma história mais concreta de como tem funcionado esse pensamento da pessoa. E entenda que muitas vezes a pessoa vai contando essa história, mas ela é meio desorganizada, não tem pé nem cabeça. Tudo bem, o delírio funciona assim, mas é importante que você traga esses comemorativos e quando você conversar com o psiquiatra, você vai conseguir dar uma história melhor para que ele faça um diagnóstico mais correto e inclusive acerte num tratamento mais eficaz para essa pessoa. Então esse é um terceiro ponto. Um quarto ponto dentro desse estado delirante dela que você pode fazer é buscar ajuda. Então buscar ajuda nesse quadro não tem como, você precisa levá-la a um psiquiatra. Se o estado de agressividade, hostilidade, irritabilidade for muito grande, ela não conseguir, obviamente, entender que precisa de ajuda, muitas vezes você tem que fazer algo mais involuntário, pedir uma internação involuntária, às vezes até uma internação compulsória, de repente no estado você precisa chamar um SAMU, inclusive com polícia, dependendo como tá essa situação toda para que a pessoa busque ajuda. Agora, muitas delas não querem tratamento porque estão delirantes e como eu digo, né, ela tá delirante, ela não sabe que o que ela tá vivenciando é real, ela acha que aquilo, ela crê que aquilo é real, mas ela não sabe que não existe, e você vai falar para ela: olha, você está doente, você precisa de um médico. Não faz sentido para ela. Então, você vai pegar pequenos trechos do discurso dela e vai fazer com que isso seja a busca de ajuda, não um delírio. Então, essa pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, está sem dormir, você fala: olha, está muito sem dormir, tem dormido pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos num médico para te ajudar a dormir, para te dar uma coisa que você consiga descansar. Não precisa ser nada pesado, mas algo que seja para descansar. É uma queixa dela. É um sintoma que para ela faz sentido e que poderia ajudar a buscar ajuda. Ou então, quando a pessoa está muito angustiada, muito nervosa com tudo isso, você fala: olha, se tal se a gente buscar ajuda de um médico que consiga fazer com que você fique mais calma com isso, que todas essas pessoas que estão atrás, por mais que ela esteja atrás de você, você vivencie isso como real, como as pessoas indo atrás de você, mas pelo menos o médico consegue te ajudar a aliviar o estresse e a tensão por isso gerados. Normalmente você vai conseguir levar esse seu familiar
para consulta com esses tipos de discurso. Alguns não vão conseguir, obviamente você vai precisar chamar SAMU ou de repente buscar alguma coisa mais involuntária, uma internação involuntária que muitas vezes acaba sendo a via de tratamento mais adequada para algumas pessoas mesmo, tá? Então esse acaba sendo um outro aspecto. Um aspecto muito importante é que você não a deixe utilizar coisas que piorariam o quadro. Então nessa situação, ajudar no combate ao tabagismo da pessoa e ajudar no uso de álcool e de drogas. O álcool deixa a pessoa mais inibida e pode deixá-la mais agressiva, e algumas drogas como a maconha, como LSD, como a cocaína, podem não só piorar o quadro alucinatório, delirante, como inclusive a agressividade, tá? Então, evitar essas substâncias ajuda muito. Se essa pessoa estiver delirante e não conseguir tomar os medicamentos, muitas vezes você tem que medicá-la de outras formas. Existem medicamentos injetáveis, por exemplo, que conseguem manter o tratamento por mais tempo sem que a pessoa tenha que ficar tomando o remédio todo dia. Então ela toma uma injeção na semana, no mês ou a cada 15 dias. Existem já injeções até trimestrais. Então existem formas de medicamentos injetáveis que podem ajudá-la no tratamento. Então esses aspectos são aspectos importantes iniciais para que você consiga ajudar essa pessoa que está no estado delirante. Se você tem outras dúvidas e dúvidas até mais específicas nesse sentido, já deixa aqui nos comentários que eu vou lendo, eu vou respondendo e podem ser inclusive gatilhos para eu fazer um novo vídeo, tá? E já aproveita então, se você gostou, não esquece de se inscrever no meu canal, de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho, porque todas essas ações, quanto mais ações você tiver dentro da minha página, mais você divulga meu trabalho, mais a gente ajuda pessoas que estão passando problemas como o seu, tá ok? Um grande abraço, pessoal. Toda segunda e quinta tem vídeo novo lá no YouTube.